E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, uma palavra poderosa que vai falar muito ao seu coração. Enquanto você abre, eu vou ler para você o tema do nosso mês, que é sobre o Sermão do Monte, e o tema de hoje é o chamado à santidade, o nosso chamado a sermos santos e a exercermos influência, o chamado à santidade e influência, que é baseado em Mateus capítulo 7, capítulo 5, a partir do versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, o nosso tema é o chamado à santidade e à influência, e para isso nós vamos ver um exemplo de santidade que foi a experiência do profeta Isaías, que no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia todo o templo. Acima dele havia serafins. Cada um desses serafins tinham 6 asas. Com 2 asas, cada serafim cobria o rosto. Com as outras 2 asas, eles cobriam os seus pés. E com as outras 2 asas, eles voavam e diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos dizer isso também? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É impossível, meu irmão, minha irmã, não contemplar a glória de Deus, a presença do Senhor, e não dizer um pouco daquilo que o Senhor é. Continuando, versículo 4: a voz dos serafins era tão forte que a voz dos serafins sacudiam o templo. A voz desses anjos sacudiam o templo e até os alicerces do templo, e todo o edifício ficou cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, este é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma vara. Ele tocou os meus lábios com essa brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor dizer: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor disse: vá e fala a este povo. Aleluia, glória a Deus até aqui. Meu irmão, pode sentar-se. Essa palavra é uma palavra muito especial, uma experiência inesquecível que o profeta Isaías deu. E antes de nós entrarmos nessa visão que ele teve, quero dizer para você um pouquinho sobre quem era o profeta Isaías, porque é importante a gente entender qual era a experiência da pessoa que teve essa magnífica oportunidade de receber uma revelação do Senhor. A Bíblia não fala muito sobre quem foi o profeta Isaías, só diz que ele era filho de Amós. Mas segundo a tradição judaica, esse pai do profeta Isaías, chamado Amós,
ele era irmão do rei Amazias. Então, o rei Amazias era tio do profeta Isaías. E, evidentemente, o pai de Amós, que era o pai de Isaías, o avô do profeta Isaías, seria, então, segundo essa tradição, o rei Joás. Então, o profeta Isaías tinha como seu avô o profeta Joás, o rei Joás, que já tinha falecido, né? O rei Amazias era seu tio, e depois da morte do rei Amazias, quem herdou o trono foi o rei Uzias, que é quem ele menciona quando ele teve essa experiência, que era então um primo do profeta Isaías. Então você percebe que era uma pessoa vamos dizer assim, da alta sociedade, uma pessoa muito abastada financeiramente, e que também recebeu, né, muita instrução. E esse Amós, que a Bíblia fala que era o pai dele, não era o mesmo Amós que é o profeta Amós, que está registrado na Bíblia, é um outro Amós. E o profeta Isaías, ele viveu durante o período em que 5 reis governaram. Nós falamos sobre Uzias, lendo em Isaías capítulo 6. Depois de Uzias, quem reinou foi Jotão, o filho de Uzias, que reinou 16 anos. Depois de Jotão, quem reinou foi Acaz, reinou 20 anos. Depois foi o rei Ezequias, reinou 29 anos. E depois reinou o rei Manassés, um rei mau, perverso, que reinou durante 55 anos. Então, algumas curiosidades. A nossa Bíblia, ela tem 66 livros. E os escritos, as profecias de Isaías têm 66 capítulos, né? Como se fosse um resumo de tudo aquilo que nós precisamos saber. E quando nós lemos lá, que Isaías teve essa experiência, ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque eu vi o Senhor. E por que ele teve essa reação? Porque a lei de Moisés, em Êxodo capítulo 33, capítulo 20, versículo 20, diz que ninguém iria ver o rosto do Senhor e iria continuar vivo. Mas ele viu, né? Então, qual que é a explicação que a gente tem para isso? Que essa visão que o profeta Isaías teve não foi uma visão na terra, ele teve uma visão em espírito. Então, em espírito ele subiu até os céus e lá ele contemplou a glória de Deus. Então, quem viu, o Senhor foi o espírito dele. Então foi por isso que a carne dele não sofreu. Porque a gente tem a experiência, por exemplo, de Daniel. O profeta Daniel teve a experiência de ter apenas contato com um anjo, apenas com um anjo, e depois ele ficou doente durante vários dias por causa daquela presença, vamos chamar assim, de uma pequena glória que ele viu no anjo. Então, que dirá estar na presença do Senhor? E por incrível que pareça, o fato de Isaías ter dito que ele viu ao Senhor foi a causa que o rei Manassés, esse último rei que vai governar enquanto Isaías estava vivo, furioso com Isaías, que estava apontando o pecado do rei, aquilo que o rei estava fazendo de errado, desviando o povo do Senhor, e a nação se desvia do Senhor. E então esse rei Manassés, segundo a tradição, isso não está na Bíblia, mas aceito pela comunidade judaica, esse rei Manassés então mandou serrar o profeta Isaías, e ele morre serrado. E a Bíblia fala mesmo de pessoas que morreram serradas por conta de pregar aquilo que é a palavra do Senhor. Bem, o profeta Isaías, ele era então do reino de Judá. Lembrando você, se você não tem muita familiaridade, depois da morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, em 2 países diferentes, vamos chamar assim, que um ficou com 10 tribos, que ficou chamado como o reino de Israel, que era o maior, mais populoso, mais poderoso, e o menorzinho apenas com 2 tribos, que era o reino de Judá, da onde vinha os descendentes de
Davi. Então Isaías, ele estava no reino de Judá, mas ele não pregou apenas para o reino de Judá, ele também foi profeta para o reino de Israel, que seria, durante a vida do profeta Isaías, seria exterminado o reino de Israel por conta da invasão da Síria. Apesar de todas as profecias, de todos os profetas que Deus enviou também Isaías, mas mesmo assim eles não ouviram e culminaram em ser vencidos, derrotados pela Síria. Mas no reino de Judá também havia muitos problemas, e Isaías estava profetizando para eles. Agora, antes de falar daquilo que Isaías profetizou, que é algo maravilhoso, eu quero então falar um pouquinho da experiência que ele teve de ter essa revelação do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, nós vemos Isaías apontando o dedo para todo mundo e dizendo: ai de vocês que fazem isso, ai de vocês que fazem aquilo. Ele deu de dedo em todo mundo, ninguém servia, ninguém prestava. Ele era um homem duro, ele era um homem crítico, embora estivesse falando aquilo que era verdade, mas ele não tinha, vamos dizer assim, um temor sobre como as palavras dele seriam recebidas e qual a repercussão. Porque não basta, meus irmãos, apenas falar aquilo que você tem que falar na sua casa, para os seus filhos, às vezes com o seu cônjuge. Tem que saber a maneira de falar. E quer ver como o negócio ainda fica pior? Que para cada pessoa da sua família, você precisa se comunicar de um jeito diferente. Por quê? Porque é um exemplo dos dedos da mão. Nós temos 5 dedos, cada um dos dedos, eles são diferentes. Então, cada uma das pessoas da sua família, elas são diferentes. Se você tiver 5 filhos, filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, cada um desses filhos vão ser diferentes. Então, qual que é o nosso erro como pai, como mãe? É tratar cada um dos filhos da mesma maneira. Eu não faço a distinção dos meus filhos. Não é fazer distinção. É saber como alcançar o coração de cada um dos seus filhos. Porque as pessoas são diferentes. Para algumas pessoas, para alguns filhos, vamos colocar essa linha de exemplo de filho. Para alguns filhos, se você falar para ele assim: você nunca vai dar conta de fazer isso, você nunca vai conseguir fazer tal coisa. Tem filho que vai dizer: agora que eu vou me esforçar o máximo possível para provar que eu tenho capacidade, que eu vou fazer. E ele vai lá e faz. Só que talvez um outro filho seu, se você falar isso, você vai dizer assim: nossa, a minha mãe, que é a minha mãe, está dizendo que eu não dou conta de fazer isso, eu não vou nem tentar. Porque eu acho que eu não vou dar conta mesmo. Eu sou um coitado. Entende? Então, meus irmãos, o ser humano, ele é complexo. Mas, glória a Deus que o Senhor nos traz à casa dele, nos traz para o seu reino e nos ensina todas as coisas, inclusive como nós nos relacionarmos dentro da nossa casa. E o profeta Isaías, quando ele tem essa revelação do Senhor, não só Isaías, mas como todo o reino de Judá, eles estão muito preocupados, porque o rei que eles tinham foi um dos melhores reis que eles já tiveram. Depois de Salomão, a gente pode dizer que o melhor rei que apareceu foi esse rei que morreu, que era primo de Isaías, segundo a tradição. Ele logo no início do seu reinado, ele se propôs a obedecer ao Senhor. E pelo fato desse rei ouvir a voz do Senhor, obedecer ao Senhor, o Senhor lhe deu prosperidade em todas as áreas. Então o problema que era muito comum nessa época era a guerra, porque cada país que vencia o outro país, dominava esse país e falava assim: olha, agora, como eu dominei vocês, então a partir de agora, todo ano, vocês têm que me pagar impostos. Porque é uma coisa do ser humano querer tirar vantagem. Então, era uma maneira. E o reino de Judá corria esse risco, mas Deus deu estratégia, Deus abençoou o rei Uzias, e ele conseguiu
conseguiu conquistar outros reinos, os filisteus, os árabes e outros. Ele dominou esses outros povos e ainda fez com que eles pagassem impostos para o reino de Judá. E com isso ele investiu em agricultura, ele investiu na pecuária, ele estruturou todo o exército, trouxe mais armas, treinamento para esse exército. O comércio do reino de Judá ficou muito próximo e muito conhecido. Então as pessoas, elas viviam com segurança, porque não existia o perigo de guerra. Eles tinham um exército que era respeitado, e eles também tinham prosperidade financeira. Então estava tudo muito bom, tudo lindo e maravilhoso. Mas esse rei Uzias, ele sofreu um problema que todos nós precisamos lidar e administrar. Tem um ditado popular que diz que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e que todo rei quer ser Deus. Tem uma versão mais nova que diz que as pessoas que querem ter poder se tornam políticos, os políticos querem se tornar reis, e depois de reis eles querem se tornar Deus. É a mesma fala. E o rei, esse rei Uzias, que foi tão abençoado pelo Senhor, que foi tão próspero, que não passou por dificuldades, ele se tornou muito poderoso. E com o poder vem o orgulho, que é algo que a gente precisa trabalhar no nosso coração. E com esse poder, com esse orgulho, ele não soube lidar com isso. E um determinado dia, olha a besteira que ele fez. Ele foi até o templo de Salomão, e ele falou assim: eu vou oferecer incenso ao Senhor. Para nós isso é uma bobagem, mas existia uma ordem, não era uma recomendação de Deus, era uma ordem, que as coisas no templo, apenas os sacerdotes, apenas os levitas que podiam fazer. E ele pensou: eu sou rei, eu mando em tudo, Deus tem me abençoado, eu vou também agora oferecer incenso. E ele entrou no templo para oferecer incenso. E quando os sacerdotes viram o rei lá, eles se reuniram ao redor dele e falaram assim: rei, você não pode fazer isso, você não é sacerdote. E o rei: não, porque eu sou rei, eu vou oferecer incenso a Deus. E ficou aquela discussão. Enquanto eles estão ali, vai ou não vai oferecer incenso? Deus, então, pela desobediência do rei Uzias, faz com que apareça na testa dele manchas brancas de lepra. E a hora que começou a aparecer aquilo na testa dele, os sacerdotes se assustaram, começaram a se afastar dele. E ele perguntou: o que foi? E aí ele disse: rei, o Senhor acabou de feri-lo com lepra. E aí, por conta disso, então, o rei foi embora, precisou se mudar do palácio. Ele precisou viver o resto da sua vida isolado, e o filho dele, que era o regente, uma espécie de gerente do reino. E quando então o rei Uzias morre, fica aquela insegurança, porque, meu Deus, o que será de nós agora que o rei morreu? Porque a gente não sabe como o filho dele vai conduzir. Será que o filho dele vai ouvir a voz do Senhor? Será que ele vai nos trazer segurança? E é nesse contexto, nessa preocupação, que não apenas o profeta Isaías estava, mas todo o reino estava, é que Deus permite que Isaías tenha essa visão do reino, do reino de Deus, do rei sentado no trono, dizendo para Isaías, em outras palavras, o seguinte: Isaías, os tronos do mundo podem ficar sem rei, podem ter reis bons, podem ter reis ruins, podem ter reis que não sabem o que vão fazer, mas no céu o trono está ocupado por aquele que vive para sempre. E sabe o que é mais maravilhoso, meus irmãos? Que o rei que ele viu ali não foi o Deus Pai, foi a glória do Deus Filho. Ele viu o Senhor Jesus Cristo já no futuro, depois que ele tinha vindo à terra, depois que ele tinha pregado, depois que ele tinha sido crucificado e ressuscitado, depois que ele já estava nessa glória.
Então, é nessa amplitude que Isaías vê a glória de Deus. Então, baseado nisso, Isaías recebe, uma orientação, foi primeiro uma pergunta, dizendo quem o Senhor iria enviar para falar sobre aquilo que estava para acontecer também com o reino de Judá. E ao contrário de Moisés, de Jeremias e de outras pessoas na Bíblia, Isaías, ele prontamente se colocou à disposição para fazer aquilo que deveria ser feito, dizendo a famosa frase: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E aí, meu irmão, minha irmã, a pergunta que o Senhor faz para você hoje: Ele precisa enviar alguém lá na sua casa, Ele precisa enviar alguém junto aos seus parentes, Ele precisa enviar alguém no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, e Ele pergunta: a quem enviarei? E você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E talvez você diga assim: mas eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Meus irmãos, Isaías, diante do Senhor, ele sentiu a mesma coisa. Porque quando nós estamos diante do Senhor, nós olhamos para o Senhor e olhamos para nós mesmos, nós olhamos o quanto nós somos pequenos. E o próprio profeta Isaías, que lá no capítulo 1 estava dando de dedo nas pessoas, agora ele esquece as pessoas e ele olha para ele mesmo e ele diz: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E para amarrar ainda mais essa declaração de Isaías, para a gente entender melhor o que Isaías está dizendo, o Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se Isaías era um homem de lábios impuros, era porque o coração de Isaías também estava impuro. Olha como isso é tremendo, é profundo. Mas diante do Senhor, o profeta foi santificado. E é isso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor está fazendo conosco. Nós precisamos entender que ser santificado não é ser uma pessoa que jamais vai errar, porque nós ainda não alcançamos essa condição. Mas a Bíblia revela que o Senhor que nos chamou, o Senhor que te chamou, Ele começou em nós uma boa obra, e Ele mesmo está nos aperfeiçoando, e esse aperfeiçoamento é uma coisa contínua que não vai parar jamais. E então você não pode esperar você estar perfeito para você começar a dizer aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Porque para dizer para as pessoas como você era e como você é hoje, você não precisa de conhecimento de Bíblia, você não precisa fazer um estudo teológico, você não precisa falar bonito, você não precisa fazer nada. É só você contar como você era e como você é hoje. Você pode ainda emendar e dizer: olha, eu ainda não estou como eu sei que Deus vai me deixar, mas eu estou deixando o Senhor trabalhar em mim, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, sobre o que o profeta Isaías profetizou? Ele precisaria fazer uma semana de cursos para falar de tudo. Então, vou fazer um apunhadinho aqui, bem resumido, só para a gente ter um pouco de informação. Isaías começa falando sobre a santidade de Deus. E ser santo é ser separado. Uma definição bem simples é: aquele que é santo é separado. E Deus é separado de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que é ruim. Ele é alguém que nós ainda não temos capacidade de compreender, porque a Bíblia fala que Ele é amor. Então, e só isso já dá nó na nossa cabeça. Como é que uma pessoa é amor? Porque a gente até entende alguém ter amor. Eu tenho amor pela minha esposa, eu tenho amor pelos meus filhos, tenho amor por vocês, tenho amor pelo cachorro, pelo gato, mas ser o amor é diferente. Enfim, então ele enfatizou que Deus é santo, ele falou sobre a impureza do povo, sobre o pecado do povo, porque todas as vezes, meus irmãos,
começa a trazer um profeta e dizer: olha, vocês estão se afastando de mim. A gente precisa entender por que Deus está dizendo isso. Porque se você não entende isso, você fica pensando assim: ah, Deus precisa ser adorado, então Ele fica bravo quando as pessoas param de ir adorar Ele. E não é isso. Deus, Ele se basta em si mesmo. Ele não precisa de nós, não precisa da nossa adoração, não precisa do nosso louvor. Deus não precisa de nada. Mas por que todas as vezes que o povo se afasta dele, Deus levanta profeta, levanta pessoas para dizer: olha, você está se afastando dos caminhos e você vai sofrer as consequências? Lembra do Salmo 91, que fala que nós estamos como debaixo das asas do Altíssimo? Então imagina aqui, né, que aqui o meu braço é as asas do Altíssimo. Enquanto nós estamos aqui debaixo das asas do Altíssimo, se chover, se fizer uma ventania, o que quer que seja, vai atingir um pouco a gente, mas nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, nós estamos protegidos. A tempestade vai passar e nós vamos permanecer. Agora, quando as pessoas saem debaixo das asas do Altíssimo, elas não têm proteção. E quais são as consequências? As primeiras consequências são as consequências espirituais. Porque estando no reino de Deus, de vez em quando a gente ainda pisa na bola, a gente faz uma coisa que não podia ter feito, a gente fala outra coisa que depois a gente se arrepende. Agora imagine fora da cobertura de Deus. Então a primeira consequência é uma consequência espiritual. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então quando a pessoa não está debaixo das asas do Senhor, quando está debaixo da proteção, da orientação do Senhor, ela começa a se afastar da justiça, ela começa a caminhar para um terreno perigoso, que é a corrupção, que é a desigualdade, que é o desequilíbrio. E aí a gente começa a ver, né, um país em que as leis são até boas, mas a maneira em que os juízes aplicam essa lei são completamente injustas. Eles pendem o direito porque tem a questão de benefício. Estou falando aqui do reino de Judá, tá? Nada, né? Não estou falando de realidade de país, não vou entrar nessa questão, estou falando daquilo que acontecia lá, porque é o que acontece em todo o país, em toda a nação. Quando o país ele se desvia da vontade de Deus, o povo sofre, porque tem toda uma série de consequências espirituais que influenciam aquelas pessoas que governam, e então as pessoas elas sofrem por conta da injustiça, por conta da corrupção, por conta da desigualdade social, por conta da marginalidade, pela falta de aplicação da lei. E é isso que Deus manda o profeta Isaías fazer. Ele diz: Isaías, vá e fale para o povo, para o reino de Judá, para o reino de Israel, que se eles continuarem a se afastar de mim, eles vão sofrer, porque os inimigos virão e vão levá-los. E de fato, eles acabam tendo esse tipo de experiência ruim. E a profecia de Isaías, ela não fica condicionada, limitada, restrita apenas àquilo que acontecia no reino de Judá e com as outras nações que ele também profetizou, mas também se aplica para todas as pessoas hoje que continuam, insistem em viver as suas vidas afastadas de Deus, sem obedecer ao Senhor, porque os profetas continuam a ser atuais, dizendo: olha, haverá um momento em que cada pessoa terá que prestar contas a Deus daquilo que ela fez com a sua própria vida. E nesse julgamento, se a pessoa não tiver a marca do sangue do Cordeiro, ela não tem como sair inocentada desse julgamento. Então nós precisamos falar disso para as pessoas. Enfim, né, apesar de tudo isso, né, o reino de Israel não ouviu. E então o império da Síria veio e dominou, levou todos eles embora. Então esse
reino de Israel, ele nunca mais voltou a existir, falando dessas 10 tribos. O que permaneceu foram as 2 tribos de Benjamim e de Judá, que se tornou conhecido apenas como reino de Judá. Então Isaías, ele pregou sobre esse julgamento, mas ele também pregou sobre esperança, sobre restauração. Ele disse que apesar do juízo que viria de Deus por parte do Império da Síria, destruindo o reino de Israel, apesar do juízo que viria por parte do povo da Babilônia, que iria no futuro também destruir o reino de Judá, havia esperanças. Eles iriam voltar do cativeiro. E Isaías fala: olha, o Senhor manda dizer: eis que estou fazendo novas todas as coisas. E ele começa a dizer aquilo que ainda está por acontecer, que ainda hoje não aconteceu, que haverá paz entre todas as nações. O Messias irá reconciliar todos os povos que hoje são inimigos. Haverá justiça e santidade. O governo do Messias será marcado por justiça, tanto para os pobres quanto para os ricos. Vai existir uma transformação na terra. A própria natureza será mudada. Não haverá mais violência, não haverá mais destruição, não haverá mais guerra. Isaías diz que as armas no futuro serão transformadas em ferramentas agrícolas. Isso está em Isaías capítulo 2. E ele diz no capítulo 11: o lobo, ele habitará com o cordeiro, o leão comerá palha como boi. Ou seja, os animais não serão mais carnívoros, eles vão comer só os vegetais, né? Então, ele também diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, meus irmãos, Isaías também presenciou algumas interferências sobrenaturais de Deus em benefício do seu povo. Na época do rei Ezequias, era um homem que buscou, um rei que buscou o Senhor. O Império da Síria já tinha destruído o reino de Israel, e eles, o Império da Síria pensou: bom, já que nós destruímos o reino de Israel, vamos também conquistar o reino de Judá. E eles foram para cima do reino de Judá com milhares de soldados, e eles mandaram lá uma pessoa lá do exército da Síria causar medo entre os moradores do reino de Judá. E o rei de Judá recebe essas notícias, e ele chama então as principais pessoas do seu reino, chama o sumo sacerdote e pede para que eles vão pessoalmente falar com o profeta Isaías sobre essa ameaça que veio sobre eles, porque eles não têm condições militares para enfrentar o império da Síria. E Isaías manda dizer ao rei Ezequias: rei, eles não entrarão no reino de Judá, porque o rei da Síria ouvirá uma notícia que o fará ir embora. E de fato, enquanto eles estão ali conversando, Deus faz com que o rei da Etiópia se levante para ir guerrear contra a Síria. E então o rei da Síria precisa desistir de invadir o reino de Judá. Mas passado um tempo, de novo o rei da Síria: não, eu quero, porque eu quero conquistar o reino de Judá. E ele vai de novo para conquistar o reino de Judá. E novamente Ezequias fica com medo e vai falar com o profeta Isaías. E o profeta Isaías entrega uma palavra de Deus para Ezequias, dizendo: rei, o império da Síria não vai entrar no reino de Judá, e eles não vão disparar uma única flecha sequer. E aí então Deus dá uma ordem, e naquela noite um único anjo vai até o acampamento dos soldados do rei da Síria e mata 185.000 soldados sem fazer alarde, tudo no silêncio. Na manhã seguinte, quando o sol se levanta e os soldados acordam, eles começam a ver aquele monte de companheiros mortos sem saber o que era, e eles entendem então que era o rei do reino de Judá que
tinha intervido mais uma vez a favor dele. E da mesma forma acontece com você, meu irmão, minha irmã. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas vezes talvez o câncer tentou te atingir e você nem ficou sabendo, e Deus disse: não vai ter câncer, não vai ter atropelamento, não vai ter isso, não vai ter acidente, não vai, porque eu estou te protegendo. E às vezes a gente acha que nada está acontecendo na nossa vida, mas meu irmão, minha irmã, nós, pelo fato de estarmos no reino de Deus, não significa que nós estamos numa bolha que nada de mal vai nos acontecer. Jesus nos disse: nesse mundo nós vamos ter aflições, e nós temos, e nós estamos sujeitos às mesmas coisas, mas o Deus que permite que você entre na fornalha, Ele entra na fornalha com você. O Deus que permite que você seja jogado na cova dos leões, Ele manda os leões ficarem mudos, ficarem em jejum, porque nada vai te acontecer até o dia que Deus prometeu. Porque Isaías teve a visão que o trono no céu está ocupado e sempre continuará ocupado eternamente, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que te chama pelo teu nome. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós soubéssemos quem nós somos no Senhor, a nossa vida seria diferente. Mas nós temos uma missão, e a mensagem de hoje é: a quem enviarei? E a nossa resposta tem que ser: Senhor, envia-me a mim. E o que nós precisamos dizer é as palavras de Isaías capítulo 30, versículo 15: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a sua salvação. Quando Isaías estava tendo aquela visão da glória de Deus, a primeira coisa que aconteceu com o próprio Isaías foi o arrependimento. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros. E nós precisamos dizer isso para as pessoas: olha, você precisa se arrepender diante de Deus, que você não é a pessoa que você pode ser, mas Deus pode mudar o seu coração para que você possa viver todos os planos que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz que só o Senhor é que sabe os planos que Ele tem para você. Porque às vezes, meus irmãos, quantas vezes nós fazemos planos para nós que nós achamos que é bom, e depois nós observamos que aquilo era ruim, que não ia dar certo. Mas os planos de Deus jamais falham. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Qual que é esse tempo que se pode achar? Enquanto você está vivo, enquanto o Senhor não voltar. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã, então nós precisamos viver o hoje, buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá, porque o nosso Deus é generoso em perdoar. Isaías capítulo 1, versículo 18: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, para a gente finalizar, Isaías foi o profeta que mais deu detalhes sobre como seria a vinda e a vida do Messias. Ele disse em Isaías 11 que o Messias seria descendente do rei Davi. Ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Aleluia. Ele disse em Isaías 7,14: o Senhor lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. E de fato Jesus
foi, é o Deus conosco. Em Isaías 9,6 ele diz: porque o menino nos nasceu. Aí ele já falando depois que o Messias já tinha nascido. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. Mas Isaías também anunciou as dores que o Messias iria carregar por causa dos meus e dos seus pecados. Ele disse em Isaías 53: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele também disse que esse Messias que iria morrer, iria voltar a viver. Ele diz: ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías, o profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui, depois que ele passou pelos períodos de preparação de 30 anos, que ele passou pelo jejum, pela tentação, ele vai até a cidade natal dele, ele vai até a Nazaré, e numa reunião eles dão para ele o rolo da lei, e o Senhor Jesus, ele abre no livro do profeta Isaías, capítulo 61, e ele cita aquilo que Isaías havia anunciado, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, o Senhor me enviou para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. O Senhor me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a Bíblia fala que depois de ler isso, ele fechou o livro. Não era um livro assim, né? Mas só para vocês saberem, ele fechou o livro, olhou para aquelas pessoas que estavam ao redor e disse: hoje se cumpriu essa profecia. Aleluia, glória a Deus. Mas o povo não deu aleluia, não deu glória a Deus. Disse: ele está blasfemando, vamos matar esse homem. E tentaram matar, mas não era a hora, e por isso ele não morreu. Então, meu irmão e minha irmã, Isaías também anunciou algo que era impensável, porque o povo de Deus sempre foi os descendentes de Abraão, de Jacó, e o povo judeu achava que a salvação era tão somente para eles. Mas o profeta Isaías disse que todas as nações seriam alcançadas pela salvação. Todos aqueles que quisessem poderiam se tornar povo de Deus. E depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o apóstolo João, ele teve a experiência de ser também arrebatado, e ele ouviu em Apocalipse capítulo 5, os anjos dizendo que com o sacrifício do Senhor Jesus, ele comprou para Deus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações, e delas fizesse reis e sacerdotes. E é por isso que eu e você estamos aqui, por causa do sacrifício do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos louvores, se quiserem voltar, eu já estou encerrando. Então, meus irmãos, Isaías, ele começa seu ministério como profeta que aponta dedos. Ele não tem o temor de como dizer as coisas. Ele inicia sua missão denunciando que a nação é corrupta, que as pessoas são duras de coração, mas as palavras dele são como um martelo, são duras demais, porque ele não tem o caldo do amor. Nós precisamos falar as verdades de Deus, mas nós precisamos falar temperadas com o amor. Julgar é fácil quando nós achamos que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas aquele que se encontra com Deus,
ele nunca mais será o mesmo. Isaías teve esse encontro com Deus, e a partir daí, a maneira dele pregar, a maneira dele falar sobre Deus também mudou. Quantas vezes você e eu somos duros demais com os outros, porque nós ainda não fomos quebrados por dentro o suficiente? Então nós precisamos todos os dias fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse: nós temos que examinar a nós mesmos e pedir que o Senhor mude o nosso coração. Deus deu uma visão a Isaías e ele recebeu uma missão, e nós precisamos receber de coração aberto essa missão que o Senhor deu a você, que é levar a palavra dele para todas as pessoas que estão ao seu redor. A transformação, meu irmão e minha irmã, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, ela começa quando a gente para de ficar olhando para os problemas, para os defeitos das pessoas da nossa família, e nós começamos a olhar para o Senhor. O Salmo 34, versículo 5 diz o seguinte: olharam para o Senhor e foram iluminados, os seus rostos não foram confundidos. Quantas vezes as circunstâncias nos deixam sem saber o que fazer, mas olhando para o Senhor, nós sempre seremos iluminados e saberemos na hora certa o que fazer a respeito de cada aspecto da sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, assim como Isaías, cada um de nós deve ser primeiro transformado, para depois ser usado pelo Senhor para influenciar e ajudar para que outras pessoas também sejam transformadas. Quando nós trocamos a crítica pelo ensino, quando nós trocamos o julgamento pela compaixão e nós colocamos as pessoas diante do Senhor, as transformações começam a acontecer. Que você diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que não seja feita a sua vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor na sua vida. Isaías viu a Deus, ele viu o Deus Filho e percebeu o quanto ele era falho e pecador, mas ele foi tocado por Deus. Quem foi tocado por Deus aprende como tocar o coração das outras pessoas. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus quer te tirar do pecado, Deus quer te tirar do vício, Deus quer tirar tudo aquilo que não convém da sua vida. Deus quer fazer coisas novas em você e para você. Primeiro, Deus nos tira do pecado, Deus nos tira da lama do pecado. Isso é salvação. Depois que Deus nos tira do poço de lama, Deus começa a tirar a lama que ainda restou em nós. Isso é santificação. Deus quer te santificar, Deus quer separar você de tudo aquilo que não convém. Então, eu sei que talvez existam pedras que impeçam que certas coisas aconteçam na sua vida e na vida da sua família, mas conforme a música que nós vamos cantar novamente, deixa Deus remover a pedra que te impede de viver o que Deus tem para você. Deus te chama pelo seu nome. O Senhor quer mudar a sua história, quer ressuscitar os seus sonhos. Deus quer transformar a sua vida e a vida da sua família. Deixa o Senhor remover essas pedras. Ouça, porque o Senhor está te chamando pelo seu nome. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aleluia, obrigada por isso, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por este amor tão lindo, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença, aleluia. Santo, 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 santo. Digno é, Senhor Jesus. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Meu irmão, feche seus olhos, vamos orar e vamos orar as palavras do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno dos seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Isaías 55:1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas vivas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comam e bebam. Em Isaías 64:4 ele diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. A minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. O Senhor dá força ao cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não serão fatigados. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova que já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e vou colocar riachos nos lugares ermos. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará, nem a chama arderá em ti. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignarem contra ti. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as fechaduras de ferro. Eu dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te chama pelo teu nome. Pai, como é maravilhoso poder se servir, como é maravilhoso poder ouvir a sua voz, como é maravilhoso poder a sua presença em nós. Pai, que a tua presença não se afaste de nós, nos aproxime mais de ti. Pai, nós queremos estar diante do teu altar, nós queremos estar separados, Pai, nós queremos nos santificar para o Senhor. Nos ajude, Senhor, que tudo aquilo que é pedra de tropeço, que o Senhor remova essas pedras, porque a nossa alegria, a nossa paixão, o nosso amor é estar na tua presença, e desse lugar nós não queremos sair. Senhor, obrigado pela sua presença e do teu povo. O Senhor está aqui para que eles saibam que
eles não estão sozinhos, que o Senhor não os abandonou, que a resposta que eles estão pedindo, o Senhor já deu, e que eles tão somente precisam continuar a perseverar nos teus caminhos. Pai, nos dá uma semana de bênçãos, de alegria, de comunhão na nossa casa, sempre regados pela tua presença, que o óleo do teu Espírito Santo transborde sobre cada um de nós.